Olá, tudo bem com vocês? Então, nós vamos fazer uma revisão hoje na nossa aula. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, prestassem atenção, que é importante para vocês. Essa revisão é importante porque é todo um trabalho de um semestre que a gente está colocando aqui, né? Mas vamos lá. Primeiramente, nós vamos estudar sobre a estrutura populacional. E o que a gente pode ver a respeito disso? As consequências do rápido crescimento. O rápido crescimento em algumas cidades, países, né, em algumas regiões, pode gerar algumas consequências. Em relação à habitação, por exemplo, quando tem um crescimento rápido, a organização daquela região pode ficar comprometida. A gente vê isso, esse tipo de característica muito forte em países que tiveram um crescimento por causa da industrialização muito rápido. Essas cidades acabam não conseguindo se organizar na questão da sua urbanização, da habitação, né? A gente vê muitos países que, vamos dizer assim, que passaram por exemplo, nós temos 3 revoluções industriais. A Inglaterra, por exemplo, ela começou em 1700, né? Então, assim, 1720, por aí. O que aconteceu? Até 1820, né? Ao tempo que ela teve para se organizar, não é? Já os países da segunda revolução industrial foi no período ali da 1820, por aí, né? 1820. Então, esses países conseguiram se organizar ao ponto de agora, nessa terceira revolução industrial, que daí 1930 por aí, que são 1930, 1960, que foram os países que entraram na terceira revolução industrial. Eles tiveram que crescer, por exemplo, o Brasil em 1950 até 2000, eles tiveram que crescer, vamos dizer assim, 50 anos, o que os outros levaram mais de 100 anos para crescer. Então isso gerou um crescimento desorganizado, né, nas cidades. Emprego e renda, muita gente saiu do campo porque no processo de crescimento da Revolução Industrial, isso fez com que muita gente ficasse sem emprego no campo e tivesse que vir buscar emprego nos grandes centros urbanos, né? Então aí vão atrás de renda, alimento, né? Áreas cultiváveis, é o que a gente está falando aqui, questão do êxodo rural, lixo, consequência do crescimento, né, rápido, gerou muito lixo. Como não teve uma organização, principalmente nesses países terceiro mundo, subdesenvolvidos, não teve uma organização, isso também acarreta a questão do lixo nos rios, né, principalmente, né? E questão da diminuição dos recursos naturais, né? Mas vamos lá. Taxa de natalidade. O que vem a ser a taxa de natalidade? É o número de crianças nascidas vivas por cada 1000 habitantes. Então, quer dizer o quê? Você faz uma estimativa de cada 1000 habitantes, uma criança. Tá? Taxa de mortalidade. Mesma ideia. Número de óbitos em um ano por cada 1000 habitantes. Crescimento vegetativo. É a diferença entre a natalidade e a mortalidade, ou seja, a porcentagem que a população cresceu. Vocês já vão ver aí. Por que cresce tanto? Crescimento demográfico. Vamos lá, tem alguns cenários aqui. São 4 cenários. A primeira delas, que é a primeira fase, é alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, resultando em um pequeno crescimento vegetativo. Segunda fase, evolução demográfica da população. Queda da taxa de mortalidade,
alta taxa de natalidade, resultando em uma explosão demográfica. Vamos lá, terceira fase, queda na taxa de natalidade, taxa de mortalidade continua baixa, resultando em um baixo crescimento vegetativo. E a quarta fase, as taxas de natalidade e mortalidade se igualam em níveis baixíssimos, reduzindo o crescimento natural. Alguns países envolvidos já vivem isso, principalmente no continente europeu. Estrutura etária, vamos lá. Corresponde à distribuição da população por sexo e grupos e idades. Para caracterizar a estrutura etária, é habitual considerar 3 grandes grupos etários: jovens, de 0 a 14 anos, adultos de 15 a 64 e idosos de 65 e mais. A gente está vendo ali no lado, né, uma pirâmide etária. Essa pirâmide etária, para a gente analisar aqui, a base dela, que é de 0, né, a 5 anos, tá vendo que vai subindo de 5 em 5? Não é isso? Então você percebe que, por exemplo, ela quase que vai até os seus 50 anos, praticamente com uma pequena diferença, não é muita diferença, não é isso? Né? E você percebe o que de 70 anos ou mais, o topo dessa pirâmide bem larga. É uma população adulta. Tá bom? Um país subdesenvolvido, a pirâmide ela tem uma base larga e ela estreita acentuadamente. Então, esse é um perfil de um país, quando a base é larga e a ponta é estreita, é uma característica de um país subdesenvolvido. Esse aqui é uma característica de um país que ele não é subdesenvolvido. Geralmente os países do continente europeu têm essa ideia aqui, e muitas vezes a base dela é menor ainda do que o corpo da pirâmide. Vamos lá. Aqui, o exemplo de uma pirâmide, como a gente falou. A base é larga. Né? Essa pirâmide aqui a gente pode dizer que é uma pirâmide que tem característica de um país subdesenvolvido, que eu falei anteriormente. Olha só, homens ficam no lado esquerdo da pirâmide, mulheres no lado direito da pirâmide, e a idade é do mais novo ao mais velho. Tudo bem? Vamos lá. Agora, agricultura. A gente está vendo aqui agricultura intensiva e extensiva. Qual que é a diferença? Qual é a definição? Essa definição ela é bem parecida não só na agricultura, a gente vai ver aqui também na pecuária. A intensiva, ela tem aplicação de tecnologia, ela tem aplicação técnica, ela visa ter uma produção, como fala, intensa, né? Uma produção com alta performance, alta qualidade. A extensiva, ela já é uma produção que, cara, precisa mais da mão de obra humana. Geralmente a extensiva, tá? Ela é voltada para aquela produção hortifruti, né? Hortaliças e tal. Aqui já é uma produção de soja, produção de milho, produção de cantão. Ele procura produção em alta escala. Vamos lá. Aqui, agora na pecuária, no caso sistema intensivo, ele procura o quê? Buscar mão de obra técnica, por exemplo, veterinários, acompanhamento na alimentação do gado. Para quê? Para ter um gado com uma melhor qualidade, para que lá na frente ele tenha um valor melhor. Já o sistema extensivo, geralmente ele é solto no pasto, como você está vendo ali. Ele é solto no pasto e não tem um acompanhamento tão frequente, às vezes nem tem, de um veterinário,
né, de um técnico para poder estar acompanhando a alimentação do animal. Então é uma produção mais simples, né? Um acompanhamento mais simples. Vamos lá. Aqui ele está mostrando, por exemplo, a política administrativa. Caracteriza qualquer capital onde está localizada a sede do governo, as embaixadas, além de centros administrativos de grandes empresas e grupos comerciais. Industrial, onde predominam as áreas de desenvolvimento industrial. Comercial, onde o desenvolvimento do comércio é expressivo. Cultural, onde predominam atividades relacionadas com educação, investigação científica e cultura. Religiosa, caracteriza-se como importantes centros religiosos. Turística, apresenta condições naturais ou locais de diversão que atraem muitas pessoas em busca de lazer. Isso aqui são características de cidades, tipos de cidades. Tá? A gente vê aqui que existem esses tipos de cidades que, como característica, por exemplo, política administrativa, Brasília. Industrial, nós temos as cidades industriais. Comercial, tem cidade que é voltada para um comércio. Turística, por exemplo, você vai na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha tem cidades como Gramado e Canela, que são cidades turísticas. Aqui, por exemplo, Paraty, no Rio de Janeiro, uma cidade turística. Vamos lá. Megalópole é a união de duas ou mais metrópoles. Conurbação, junção de duas ou mais cidades que geograficamente se encontram em decorrência do crescimento urbano. Área formada por cidades e vilarejos vizinhos que, por estarem muito próximos uns dos outros, formam aglomeração de cidades. E nós temos aqui megacidades e cidades globais. As megacidades é cidade muito grande de ponto de vista quantitativo, ou seja, populacional. Cidades globais, elevado grau de sofisticação de serviços oferecidos, grande concentração de equipamentos de informática, setor de telecomunicações amplo, existência de centros universitários e de pesquisa, instalação de portos e aeroportos modernos que liguem a cidade a qualquer ponto do mundo. As cidades globais têm uma característica seguinte, a questão cultural, por exemplo, Nova York, ela é uma cidade global, ela tem uma influência não só na região, ela tem uma influência em vários países. O centro financeiro mundial se encontra em Nova York, então ela tem um grau de influência muito maior. Veja só, fatores de migração, existem os fatores repulsivos e os fatores atrativos. Por exemplo, eu vou falar alguns aqui. Repulsivos, crises econômicas, conflitos étnicos, religiosos, guerras, concentração fundiária, desemprego, privação econômica, pobreza. Então isso pode ser situações que as pessoas saiam das cidades, façam a migração para outros lugares. Atrativos, por exemplo, estabilidade econômica. Muita gente sai do seu país e, por exemplo, que a gente vê a crise migratória da população muita gente está saindo do Oriente Médio, da Síria, por exemplo, e está indo para a Europa. Por quê? Ele vê uma estabilidade econômica, um lugar que ele possa ter uma renda melhor. Muita gente vai para os Estados Unidos, para quê? Para ter uma renda melhor. Questão de liberdade religiosa, a gente vê isso muito também no Oriente Médio. Muita gente sai de lá por ter uma perseguição, ou ele segue o Islã, ou ele é morto. A gente vê muito isso. Formação de poupança em moeda forte. A pessoa vai lá, por exemplo, nos Estados Unidos, para ter uma renda, para ter uma reserva, para poder viver. Né? Redes de apoio, emprego, estrutura pública eficiente, acesso amplo à terra, e aí por diante, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Deus abençoe vocês, que tenham um bom descanso e nós conversamos nas próximas aulas. Tchau, tchau, gente!